Professor, sou assinante do Guia de Ações, já tive essa dúvida, mas não obtive resposta do senhor. Vou tentar mais uma vez. Gostaria de saber do senhor por que não gosta de fundo de papel imobiliário ou de fundos imobiliários, sendo que eles possuem menor risco, um retorno maior que os de tijolo, pelo menos nos últimos meses. Tendo em vista que no Guia de Fundos Imobiliários tem fundos monoativos, o que eu acho muito arriscado. Queria saber sua opinião, professor. Essa pergunta é do Vermal. Fundos de papel Fundo de fundo. e fundos de fundos, eles funcionam como fundos de investimento. Eu tenho um vídeo chamado Fundo Multimercado Safado, onde eu cito várias pessoas falando mal de fundos, provando várias manchetes de jornal, de sites, provando que os fundos dão prejuízo, mas as pessoas não leem, né? A maioria dos fundos é projetada para dar prejuízo. Por quê? Porque é um excelente negócio para o gestor. O cara coloca lá, ele faz a pessoa assinar um contrato de que vai administrar ativos de bolsa ou de índices, uma série de coisas, onde ele coloca lá nas linhas pequenininhas que se der prejuízo, ele não tem nada a ver com isso. E a maioria dá prejuízo. Só que a taxinha de administração que ele ganha de um monte de clientes que não entende nada de investimento é suficiente para ele ficar milionário, bilionário. Porque você imagina 5% de bilhões que roda ali de um monte de clientes de banco, clientes de fundos, enfim. Então, a ideologia, a estrutura dos fundos de investimento, elas são um péssimo investimento, porque a taxa de administração já corrói completamente os seus investimentos, e mais, não existe um compromisso deles de fazer uma boa administração, porque tanto faz. Se der errado, se não der errado, eu só quero a minha taxa de administração. Então, a filosofia do fundo, ela é conhecida pelos investidores como não dá certo, como sendo um péssimo investimento. E o fundo imobiliário de fundos de investimento é uma salada que o cara põe qualquer coisa ali e ele quer a taxa de administração. Um fundo imobiliário multiativo de vários galpões logísticos ou de vários escritórios classe AAA, né, AAA que eles chamam, bem administrados, é um excelente negócio, porque você não tem o problema da vacância, você tem alguém para administrar para você, então aqueles 3 ou 5% que ele cobra é um excelente negócio, porque você não tem dor de cabeça nenhuma, e mais, você é livre de imposto. O aluguel pago de fundos imobiliários é livre de imposto. Quando você tem um imóvel para alugar, você paga 27,5% sobre o aluguel. É 30% praticamente sobre o teu rendimento do fundo imobiliário, vem limpo de imposto. Agora, você pega um monte de fundo e pega um cara para administrar um monte de outros fundos imobiliários, tem os 5% do cara, mais os 5% do cara que administra o fundo de fundo. Não faz sentido. Fundo imobiliário é de imóvel. Imóvel é tijolo. Se o fundo não é de tijolo, ele não faz sentido de ser. O que é seguro é ser tijolo. Agora, sobre o fundo monoativo, que é de um imóvel só, eu sempre fui contra. Então, quando a gente montou uma equipe de analistas, identificamos alguns fundos monomercado de um imóvel só, que estavam pagando aluguéis altíssimos. Como eram fundos bons, imóveis bons, clientes bons, a gente resolveu colocar. Ele não faz parte da supercarteira, o que tinha saiu, se não me engano agora, que foi o SP alguma coisa, né? Isso. SP alguma coisa saiu recentemente. E antes dele começar a dar problema, nós avisamos. Olha, está na hora de vender, porque vai chegar a época da renovação e pode não ter a renovação do contrato. Então a gente optou por sair. Ele não está mais. Então a gente tem esse cuidado. A gente avalia mês a mês cada carteira. E vamos supor que a gente tem uma eventualidade no fundo, a diversificação sempre é muito importante. A estratégia da diversificação, de ter vários ativos, se dá um problema em um, não abala com o resto. Abre um leque de um tamanho razoável, onde a gente evita eventuais problemas e salvaguarda a possibilidade de pegar alguma que vá valorizar muito. E aí no final a gente tem uma média de carteira sempre excelente. Então por isso que a gente sempre consegue uma média de valorização nos últimos anos de 40%, 50%, 60% ao ano. E as pessoas não acreditam.
Quem é assinante do Guia de Ações sabe que a gente consegue. Isso é Bolsa de Valores. Vem para a Bolsa você também que ainda não conhece.